Quero dar um aviso para você. Pode ser que o nosso culto se estenda hoje. Só porque isso está acontecendo todo domingo. E não é planejado, mas chega no final a gente já vai encerrar. Parece que Deus está assim, não encerra não. E ontem eu estava em casa com a minha esposa, tendo um tempo de louvor, e daí isso veio no nosso coração. Em Gênesis 3:8 fala que Deus, o texto dá a entender que Deus frequentemente passeava no jardim sempre no fim da tarde. Era como se fosse um hábito de Deus. Deus cria Adão e Eva, coloca eles no jardim, eles cuidam de tudo lá. Só que no final da tarde Deus descia e passeava por lá. Então, assim, a gente pode viver em comunhão com Deus, mas tem uma hora que Deus quer vir encontrar a gente. E parece que no nosso culto é meio-dia a hora que Ele quer. Então, assim, na hora que acabou tudo, parece que Deus assim, acabou já? Posso eu agora? Eu sei que Deus está falando e agindo, né, em todo esse tempo aqui, mas eu quero dizer para você que se você tiver que ir embora, vai sem peso nenhum de consciência, vai em paz, vai descansado. Mas se você está sendo ministrado por Deus, abre o seu coração para o Senhor e recebe, tá? Esse é o primeiro aviso. O segundo é que a gente está na nossa série de mensagens chamado Novo Normal. Essa é a minha primeira mensagem. Primeira pregação que a gente fez foi pelo nosso presbítero Bruno. A segunda foi semana passada com o nosso amigo pastor Farley, que veio aqui nos abençoar. E eu tinha pedido para o Farley pregar no texto de Mateus 5, dos 5 e 6, porque eu fui um dia no culto lá na igreja dele, e ele estava pregando nesse texto. Eu falei, caramba, eu vou chamar você para pregar nesse texto lá. Aí ele não pregou nesse texto. Tá bom, tranquilo, eu prego. Então eu vou, só que ele falou de oração, né? Ele falou, eu posso falar do espírito do texto? Eu falei, vai falar do espírito do texto. Então, a gente vai falar sobre do versículo 5 ao versículo 8, e o nome da nossa série é Novo Normal. Mateus 5, 6, desculpa, gente. É 6, pode virar a página aí. Mateus 6, do 5 ao 8. Mas antes de ler, eu quero explicar por que, né, que a gente fez essa capa e essa arte. Quem fez foi o João Campa. E ele colocou no fundo uma pintura chamada Ângelus, é isso, né? Que é uma pintura de uma prática já histórica da igreja, antes da reforma mesmo, de orações que eram feitas ao longo do dia. Então, os trabalhadores estavam lá, né, cuidando, eu não sei onde que é isso. Eu fui ver, mas eu já esqueci. E batia o sino da igreja, que é para isso que o sino existia, né? Hoje até se usa, algumas igrejas usam o sino, eu praticamente acho chique demais. Perto da minha casa eu ouço o sino bater de manhã. E um amigo meu uma vez falou que o sino chama os anjos, né? Aí um dia eu estava lá em casa, eu tinha um sininho do Dom Quixote desse tamanho assim. Aí eu toquei assim, daí o Átila, missionário que a gente conhece há muito tempo, ele arregalou o olho assim. Aí eu falei, que foi? Eu falei, você não viu? Eu falei, não vi nada. Eu falei assim, não, os conservos. Eu falei, não vi nada, acho, não estou vendo nada. Isso aí é com a Maria Eugênia, esse negócio de ver aí. Mas o sino batia e os trabalhadores paravam, eles faziam uma pausa no serviço deles, que seja de plantar, de colher, algum trabalho braçal, e daí eles paravam e eles faziam oração algumas vezes no dia. E essa pintura, eles pararam de trabalhar, acho que eles estavam colhendo batatas, e daí eles fazem esse momento de oração. E isso é um novo normal para o discípulo de Jesus, porque quando a gente entra em Mateus 6, Jesus começa a falar sobre disciplinas espirituais, que ele não dá esse nome, mas são práticas da vida do discípulo. E o Sermão do Monte é um sermão que fala sobre o estilo de vida do reino de Deus. Os discípulos nasceram de novo, eles nasceram do reino de Deus, e Jesus está explicando como é viver dentro do reino. Lembrando, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a ordem futura das coisas, é a ordem definitiva da criação.
que vai ser restaurada por completo. Mas como isso ainda não aconteceu, Jesus vem e Ele inaugura o reino de Deus. E aqueles que têm fé em Cristo nascem do reino, nascem do Espírito e começam a viver esse estilo de vida da ordem futura, da ordem definitiva. Porque no final da história, o final da história já está decidido. O final da história, nada do que a gente quer construir com as nossas mãos vai ser construído. O homem não vai construir as Torres de Babel no final da história. Ela não vai ser finalizada. Nossas utopias não vão acontecer no final da história. O final da história já foi decidido. Os céus vão descer, a Nova Jerusalém vai descer, a criação vai ser restaurada e tudo vai ser refeito. E quando tudo for refeito, e todos aqueles que estão esperando a vinda do Senhor forem completamente glorificados, e todos aqueles que têm se rebelado contra o Senhor forem completamente expulsos da criação, nesse momento, a gente vai viver em perfeita harmonia, paz, retidão, não vai ter mais pecado, gente. Imagina, você não vai mais ficar com vontade de pecar, coisa boa, né? Então esse é o reino de Deus, definitivo, esse é o reino futuro, essa é a ordem definitiva das coisas. Só que quando Jesus vem, Ele fala, eu vim trazer o reino. Ele está antecipando essa ordem definitiva. E Jesus fala que os discípulos são aqueles que nasceram do reino, são aqueles que nasceram da Nova Jerusalém, são aqueles que já são nova criação. Ou seja, antes de chegar esse dia final, você já é agora. Você já começou a viver daquilo, você já experimentou dessa purificação, dessa natureza divina dentro de você. E como coloca Hebreus 6, né, fala sobre experimentarmos os poderes do mundo vindouro. O que é isso? É a manifestação do reino de Deus. Os poderes do mundo vindouro é a manifestação desse reino futuro definitivo agora. Nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. A gente chama muitas vezes isso de céu. Jesus chama a maior parte das vezes de reino de Deus. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Céu, reino de Deus, nova criação, é tudo a mesma coisa, é a ordem definitiva. É quando tudo chegar no fim. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele começa a explicar como o discípulo vive aqui, enquanto a ordem definitiva não chegou, enquanto não foi resolvido todas as coisas, como o discípulo vive. E daí, quando chega no capítulo 6, ele começa a falar de esmola, jejum, oração e outras práticas que estão aí entrelaçadas no texto. Então esse é um novo normal do discípulo, porque o discípulo já está no reino de Deus, ele já vive dentro do reino. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A gente experimenta isso. A justiça de Deus está crescendo em nós, de maneira em que cada dia mais que o Senhor vai nos transformando de glória em glória, o pecado vai ficando para trás e a gente vai sendo purificado. A justiça está crescendo em nós, é o reino de Deus está aqui, é o Espírito Santo em nós. A alegria do Senhor está dentro de nós. A gente experimenta uma alegria que quem não conhece Cristo não sabe o que é. Esse coração cheio, seja na hora do luto, na hora que acabou o dinheiro, ou seja quando conquistas vêm da parte de Deus sobre você, quando você consegue vencer um pecado, quando você ganha alguém para Jesus, essa alegria do Espírito de Deus faz parte de nós já. E a paz, a restauração, que é a restauração física, emocional, espiritual, essa coisa integral, é chamada de shalom. Então o reino de Deus é tudo isso, a gente já está experimentando isso, e Jesus começa a dar algumas orientações sobre como funciona. Então esse é o novo normal do discípulo. O discípulo vive esse novo normal, que inclui você fazer umas pausas no seu dia, para você orar, para você ter comunhão com Deus. E são disciplinas que a gente precisa colocar na nossa vida para santificar a vida comum. Como que a gente santifica? O apóstolo Paulo escreve assim, tudo é santificado pela palavra e pela oração. Tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então a gente precisa construir nossa vida, nossa agenda, colocando momentos para a gente fugir, para a gente escapar. Acordo às 6, tomo banho, tomo café. Senhor, vim aqui te encontrar. Senhor, eu estou aqui. Eu te amo, eu te adoro, eu espero no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, meu amor. Antes de falar com Deus, antes de falar com meu amor, eu falo com Jesus. Porque senão já não vai dar certo, entendeu? Eu vou sentir o bafo dela, eu já vou xingar. Ah, mas que bafo! Errado? Não, errado não está, mas assim, tem que santificar a vida. Tem que santificar a vida comum. Vou passar o cafezinho, Jesus abençoa. Abençoa esse cafezinho agora. Jesus abençoa minha mulher, Jesus abençoa o meu cachorro. Jesus abençoa os neném na barriga dela. Eu já começo a abençoar. Aí ela vai tomar banho e eu vou arrumar a cama. Estou falhando, né, esses dias aí. Aí quando eu estou arrumando a cama, daí é a hora de orar por aquilo que acontece na cama. Senhor Jesus, abençoa essa cama agora. Senhor, mais fogo, poder. Já veio gêmeos? Não, mas você virou católico, é só para procriação agora? Filho. Para dizer, Senhor, vem aqui. O nome dessa mensagem é Subindo no Colo do Pai. E eu já vou explicar por quê. Mas foi uma ênfase que eu escolhi dar em cima desse ensinamento de Jesus, que a gente vai ler Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Jesus Cristo, nosso Deus, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Eu vou tentar abordar esse texto e falar um pouquinho de cada coisa, mas eu quero dar uma ênfase específica no final, ok? Antes da gente entrar no texto, a gente precisa entender que alguns mandamentos de Jesus, eles são como profecia. Porque ele está falando no tempo futuro, né? Então ele começa, quando vocês orarem, aqui está escrito não sejam no imperativo, mas na verdade o verbo aqui, ele fala vocês não serão. É como se fosse uma declaração, com vocês não vai ser igual. Então Jesus não está só ensinando como vai ser, mas ele está profetizando. Porque Jesus está colocando a distinção entre duas maneiras de orar, a maneira dos hipócritas e a maneira dos discípulos. E quando a gente começa a avaliar, e a gente vai ver isso mais vezes, Jesus, ele sempre compara o estilo de vida do reino com o estilo de vida dos religiosos, dos hipócritas, dos fariseus. Ele sempre faz essa comparação, sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus, eles acabaram ficando, a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, elas acabaram sendo monopolizadas por aquilo que virou o judaísmo. Entendendo que o judaísmo ele foi criado no período interbíblico. Não existia um judaísmo organizado. Você tinha o povo hebreu e você tinha Israel. O judaísmo foram todas as leis e regras, instruções e a organização religiosa que foi criada entre o período intertestamentário, né? Que é entre o Antigo Testamento e o Novo, que é um período aí de 300 e poucos anos. O judaísmo surgiu aí, porque depois deles terem passado por tudo que eles passaram, cativeiro babilônico, serem expulsos, serem oprimidos, e eles terem caído muito na idolatria, idolatria do povo no Antigo Testamento ter sido o motivo do cativeiro, eles se organizaram e falaram assim, agora nós vamos cuidar de tudo, para nunca mais cair na idolatria. E daí eles criaram um monte de regra, para poder se proteger do pecado e da desgraça da idolatria. Vocês estão entendendo, gente? Vocês entenderam que a intenção é boa? Com certeza você já fez provisões desse tipo na sua vida. Você não, agora eu nunca mais vou cair naquele negócio lá. Eu já sei, eu vou fazer alguns compromissos comigo mesmo. E daí você cria uma lista.
O judaísmo nasce desse jeito. Agora, qual é o grande problema disso? O grande problema é que é muito ingênuo acreditar que você mesmo pode se salvar, ou salvar a sua nação, ou salvar as pessoas ao seu redor, por uma lista de compromissos que você faz. É muito ingênuo acreditar que você tem a capacidade, que nós seres humanos que estamos corrompidos vamos conseguir dar um jeito. Então não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você lute, a sua lista de compromisso não vai conseguir realizar o que você precisa. O único jeito da gente ser salvo, de não cair na idolatria de novo, de não cair de novo nos erros do passado, é se o Senhor fizer uma intervenção na nossa vida. Então o povo caiu nessa. Aí eles criaram 1 milhão de regras, né? Eu sei que em Jerusalém, quando é sábado, o elevador é muito devagar. Fiquei sabendo dessa aí. Porque ele vai parando um andar por um, subindo e descendo. Porque como é sábado, você não deve fazer nenhum esforço, nem apertar o botão do elevador. E isso é uma herança do período interbíblico. Por quê? Porque nesse tempo, eles criaram regras de como você deveria observar o Shabá. Então você tinha um número limite de passos que você podia dar. Porque senão daí você não está descansando. São regras e regras e regras. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui, com certeza você chegou aqui, e você tem um monte de regras sobre oração na sua cabeça. Olha, muito provavelmente você vai ter que jogar isso aí fora se você quiser aprender a orar com Jesus. Um monte de regra, de lista de como é que tem que ser, como é que eu falo com Deus. Eu vou ajoelhar, tem que estar de roupa, tem que estar de pé, tem que ser tal hora, tem que ser de tal jeito, não pode falar assim. Não posso chamar Deus de você. Eu tinha esse muito receio, né? Chamar Deus de você. Eu sei que gerações passadas têm mais resistência disso, porque eu acho que tem uma série de coisas, como por exemplo, a palavra Yahvé, eu sou, que é o nome de Deus, foi traduzido na Bíblia como Senhor. Como se Senhor fosse o nome de Deus. Senhor não é o nome de Deus. Toda vez que você lê em caixa alta Senhor no Antigo Testamento, não é Senhor. É Yahvé, significa eu sou, o eterno. Eu não sei por que eles traduziram Senhor, tem que estudar um pouco a história para saber. Mas eles traduziram Senhor, então assim, você lê a vida inteira Senhor na Bíblia, você fala, não pode chamar Deus de você, tem que chamar Deus de Senhor. Não, mas isso é um hábito da cultura, de tratar a pessoa com reverência, com respeito. A Bíblia não proíbe chamar Deus de você. Acontece que Deus entende as nossas limitações e Ele age dentro da nossa cultura. Está tudo bem se você fala assim, não, eu não me sinto confortável em chamar Deus de você. Está tudo certo. Porém, mais para frente, que não vai ser hoje, mas vai ser no domingo que vem, a gente vai ver que Jesus faz um troço muito mais escandaloso do que chamar Deus de você. Chama Deus de papi. O que é pior? Chamar Deus de você ou de papi? Semana passada o pastor Farley falou assim, né, que ele foi discipulado pelo pastor Luciano Subirá, e ele disse que um dia o pastor Luciano Subirá estava no quarto dele, e ele era novo, era adolescente, daí ele estava sem camiseta, no calor, lendo a Bíblia, sentado na cama. E daí um amigo do pai dele passou pela janela e falou assim, meu Deus, que coisa mais desrespeitosa. E ele, o que foi? O que foi? Como que você está lendo a Bíblia sem camiseta? Que falta de reverência, você não acha falta de respeito? Ele falou assim, olha, aí ele falou assim, você encontraria o presidente do Brasil sem camiseta? Deus é mais importante que o presidente do Brasil. Ele falou assim, olha, eu não encontraria, a não ser que ele fosse o meu pai. Amém? Nossa relação com Deus, ela tem esses dois lados, é o temor e o amor. É a reverência e a intimidade. Agora, o primeiro passo que a gente tem é reconhecer quem Deus é. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, a bondade de Deus. E isso a Bíblia chama de temor. Esse respeito, esse reconhecimento. Deus é grande, Deus é puro, Deus é respeitável, Deus é digno, Deus não tem erro nenhum.
Ele é perfeito. A gente chama isso de temor na Bíblia. Só que tem o Salmo 24 que diz assim: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Ou seja, a partir do momento que eu entendo Deus, eu respeito Deus, eu me submeto a Deus, eu me humilho diante de Deus, eu reconheço, você é tudo, eu não sou nada, você é digno, eu não sou, a glória é sua, não é minha. Até o ar que eu respiro é você que dá, o sangue correndo nas veias é você que dá, tudo vem de ti. Senhor, a glória é toda sua, eu reconheço a sua grandeza, o Senhor me fez nascer, o Senhor me gerou, o Senhor me amou antes de eu nascer, o Senhor me deu os talentos, as aptidões que eu tenho. O meu cérebro funciona porque o Senhor me preservou, o meu corpo funciona porque o Senhor me preservou. Por isso todo mundo inteiro precisa te glorificar, te adorar, porque toda a vida vem do Senhor. A partir do momento que você reconhece isso, Deus te convida para ter intimidade. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Temor e depois intimidade. Tudo bem eu ficar sem camiseta na presença do presidente, se ele for meu pai? Tá tudo bem. Então a gente vai criando ao longo da vida essas listas de coisas, de como que ora. Eu tenho que estar assim, eu tenho que esperar, não posso falar aqui agora, não é desse jeito, eu tenho que fechar o olho. E a gente vai criando essas listas e parece que elas são boas no começo. Porque você pensa assim, não, agora esse aqui é o jeito certo, se eu fizer vai funcionar. Só que passa um tempo, sabe o que essas listas viram? Elas viram um empecilho, exatamente, elas viram uma barreira para você falar com Deus. Porque Deus disse, não, mas eu não estou daquele jeito. Mas eu não falei em nome de Jesus, será que Deus ouviu? Jesus não falou para falar em nome de Jesus, ele falou para orar em nome de Jesus. Eu estou orando em nome de Jesus, o tempo inteiro. Eu não preciso falar em nome de Jesus toda hora. É bom falar de vez em quando, para não esquecer. Maria Eugênia falou que eu acordei esse dia de madrugada intercedendo por uma pessoa da igreja aqui. Eu falava, eu estava dormindo, né? Você estava acordado. Foi o dia que você não acordou de madrugada? Que você tomou vacina? Ela falou que ela estava acordada lá de madrugada tentando dormir. Daí eu assim, Senhor, pega ele, Senhor. Senhor, se revela para ele, Senhor. E eu falava o nome da pessoa. Então, fica tranquilo, que Deus vai dar um jeito de fazer eu orar por você. Você não vai ficar sem oração de Jesus e minha também. Eu estava dormindo, estava com remela. Deus não ouviu? Eu não falei, eu acho, em nome de Jesus. Não falei, né, amor? Será que Deus ouviu? Então Jesus chega e, diferente dos hipócritas, dos fariseus, dos religiosos, ele não tem uma lista de como orar. Agora eu quero dizer uma coisa, a lista é boa, ela ajuda quando você não sabe começar. Para mim, liturgia é isso. Eu faço liturgia toda semana, se você vê como está escrito, tem assim, versículo bíblico, que hora, quem que fala, não sei o que. Liturgia serve para quê? Para eu começar. Se eu vou terminar, eu não sei se eu vou terminar tudo que está escrito ali. Porque aquilo é, como que eu posso dizer? Etiqueta. É etiqueta. Então, quando alguém vai na minha casa, eu quero que a pessoa se sinta bem, confortável, que ela esteja à vontade. Eu quero que ela se sinta honrada. Então, eu vou pegar a melhor louça, eu vou fazer a melhor comida que eu posso, né? Verinha é um exemplo disso, minha sogra é um exemplo disso. Tem pessoas aqui que dão um show, Paulo e Grazi também. Você chega na casa e você fala, meu Deus, parece que isso é importante. Por quê? Porque, nossa, é aquela coisa, é 3 tipos de chá, é o chocolatinho, é a lareira seda, é não sei o quê. Cura a alma esse negócio. Daí fala assim, oi meu querido, tudo bem? Você já dispensa a terapia na hora. Você fala assim, acabou, não vou fazer mais terapia, estou sarado já. Só que esses protocolos, eles só servem para que a pessoa se sinta à vontade. A partir do momento que ela ficou à vontade, isso não serve mais. No sentido de que, mas eu preciso fazer desse jeito, quando a pessoa está aqui em casa, tem que ser dessa maneira. Só que a pessoa às vezes nem gosta daquilo, ela nem quer aquilo. Se ela está à vontade, se sentiu amada, celebrada, cumpriu o propósito, não precisa terminar o ritual.
Liturgia é a mesma coisa, a gente faz lá tudo certinho, vamos ler a Bíblia porque Deus gosta da Bíblia, então vamos ler a Bíblia para começar, vamos louvar porque a Bíblia manda louvar, vamos orar porque Deus manda orar, vamos pregar porque Deus manda pregar, mas se de repente ele fala assim, gente, vim aqui hoje, não vai ser desse jeito, Senhor, é o Senhor que gosta, é do Senhor, é do seu jeito, então a gente muda. A oração é a mesma coisa, Jesus não chega com uma regra de um monte de coisa como é que faz, ele só fala, entra no seu quarto e sabe com quem que você está falando. Então ele simplifica, depois ele diz, fala com ele como pai. E daí eu não vou invadir os sermões dos próximos domingos. Mas Jesus traz leveza para como a oração deve acontecer. Ele simplifica essa relação que a gente precisa desenvolver com Deus. Agora, um sinal desse espírito das disciplinas, né? Eu roubei aqui o nome que o Dallas Willard deu para o livro dele, Espírito das Disciplinas. Se a gente olhar no versículo 1 do capítulo 6, ele fala, evitem tocar em trombeta, evitem fazer justiça diante dos outros, e ele fala para quê? Para serem vistos. Se você olhar no versículo 2, fala, não fiquem tocando trombeta, ou seja, não fica fazendo alarde de tanto de coisa boa que você fez. Não posta uma selfie com o mendigo e a marmita na mão dele. Não toque trombeta. Se você é missionário, cuidado ainda mais. Relatório é uma coisa, informativo é uma coisa. Agora ficar o tempo inteiro lá postando as coisas que você está fazendo, meu Deus. Jesus falou para não fazer. E o verso 3, ele diz assim, que a tua mão direita ignore o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa. Então existem 3 orientações aqui, verso 1, 2 e 3, e agora no versículo 5 em diante, que diz para a gente evitar de ser visto, não ficar tocando trombeta, ignorar o que a mão está fazendo e orar em segredo. O espírito das disciplinas é um espírito de descrição. Para quem que você está fazendo? Para quem que você está fazendo? É para Deus? Tá bom então, tranquilo, Deus está vendo. Quem pratica as disciplinas espirituais nesse espírito, também é cético quanto às articulações humanas para alcançar objetivos. O espírito da disciplina é cético quanto à influência ou à bajulação. Então, se eu estou orando ou se eu estou dando esmola, isso acontece com todos nós aqui. Eu fico tão empolgado que eu estou acertando alguma coisa na vida cristã que eu quero falar para os outros. Não é? Nossa, ajudei uma pessoa hoje. E aí você quer contar. Nossa, tive um tempo tão bom hoje de oração. Nossa, jejuei. Você fica tão realizado que você conseguiu o que você quer contar. E a gente, nossa mente natural, ela acha que para a gente motivar as pessoas, a gente precisa falar. Porque a gente fica assim, se eu falar, talvez a pessoa vai fazer também. Então deixa eu falar que eu fiz um jejum. Quem sabe ele se anima para fazer também. Deixa eu falar que eu ajudei. Que daí vê se ele ajuda também, que ele para de ser mão de vaca. Jesus não acredita nisso. Eu fiz isso há muito tempo. Eu achava que quanto mais eu falasse do quanto eu orasse, eu ajudasse, eu fizesse essas coisas, eu jejuasse, eu ia motivar as pessoas para jejuar e fazer. Só que isso, primeiro, o Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. O Espírito de Deus vai tocar o coração das pessoas e falar com elas o que elas têm que fazer. Ele vai falar assim, ele vai chamar elas para orar. Ele vai chamar elas para se consagrar. Eu não preciso ficar falando do quanto eu estou fazendo para motivar as pessoas a fazerem. E a gente faz isso dentro de casa. A gente faz isso dentro do casamento. A gente tenta motivar as pessoas falando o que a gente fez. Eu arrumei a casa hoje. Esse não é o método de Jesus. Não, você não precisa falar. Não, Jesus, mas se eu não falar, eles não vão fazer. Você viu que eu coloquei gasolina no carro hoje? As irmãs que dividem carro, né? Essas coisas aí. É uma boa ação, claro. O outro vai usar o carro que você colocou a gasolina, claro. Só que Jesus dispensa tudo isso. Jesus não acredita que a gente vai mudar o mundo falando para as pessoas o que a gente faz.
Você está entendendo isso? Eu vou repetir de novo. Jesus não acredita que a gente vai mudar o mundo falando para as pessoas o que a gente está fazendo de certo. Estou sentindo que vocês não estão entendendo. Está muito difícil. É muito difícil. A gente acha que a gente precisa mostrar para o mundo o que a gente está fazendo, que é bom, para ver se as pessoas começam a fazer também. Porque se eu mostrar para eles, daí quem sabe eles vão fazer também. Jesus não acredita que isso muda o mundo. Você não muda o mundo falando para as pessoas que você orou. Você não muda o mundo falando para as pessoas que você ajudou pessoas. Isso não muda o mundo. Você pode achar isso um negócio assim meio inofensivo. Mas eu quero dizer de novo, de outro jeito, o poder das disciplinas espirituais não está em testemunhar a ocorrência delas. Não é falar das disciplinas que te dá os frutos da disciplina. É você fazer as disciplinas. Quando a gente fala de disciplina, esse é um negócio que mexe com a gente, porque a gente gosta de falar de oração e ler livro de oração, não de orar. Não adianta você ouvir sermão de oração. Não adianta você ler livro de oração. Você tem que orar. Jesus está falando o contrário. Para de falar de oração. Para de orar na frente dos outros. Para de ouvir sermão de oração. Só ora. Só isso. Para de falar de esmola. Para de falar dos pobres. Para de ficar falando. Só faz. Só dá esmola e não toca a trombeta. A gente acha que a gente tem que falar. Jesus diz para não falar. Jesus diz para fazer. É diferente ou não? Quem aqui já leu algum livro de oração? Levanta a mão. Você leu um livro de oração? A maioria das pessoas já leu um livro de oração. Quem aqui tem o seu momento de oração cravado ali todos os dias? Levanta a mão. Muito menos. Não adianta ler os livros de oração. Você tem que orar. Não adianta. Não adianta. Você vai se enganar, acha, não, eu estou lendo. Não vai acontecer nada. Você só vai ficar empolgado, a emoção que vai passar não vai mudar nada. Não vai dar o fruto da oração. Uma coisa que menos comum. Quem já leu o livro de jejum? Pouquíssima gente, porque ninguém quer ficar sem comer. Eu não vou ler, vai que Deus fala para eu fazer. Já falou, está na Bíblia aqui, você tem que fazer mesmo. A quaresma, o advento está hypado agora. Ai, a quaresma, ai, o advento, eu decoro a casa. Você jejua? Que o propósito é esse. Gente, não é para você ficar triste. Mas é isso que Jesus está falando. Não fica falando, só faz. Eu achava que se eu ficasse falando para as pessoas da igreja, elas iam orar mais. Eu achava que se eu ficasse falando para meus irmãos, eles iam orar mais. Eu achava que se eu ficasse falando para minha mulher, ela ia orar mais. Não adianta, gente, não é assim. Não adianta, e pelo contrário, é pior ainda. Porque daí você fica mala. Você vira o malo, o chato. Hã? A minha esposa fala que é o tio do acampamento. Que ela quer dizer que fica assim, está no culto? Não está no culto? O que você está fazendo no quarto? Vai para o culto na hora do culto. Alguém falou outra coisa, você deu outro nome, não deu, Bel? Outro dia, não foi? Alguém deu outro nome esses dias que a gente estava junto aí. Não era, tinha outro, que não era o tio do acampamento. Eu chamo fiscal de justiça. Que ele fica fiscalizando se você está praticando as obras de justiça ou não. Então, deixa eu dizer, não funciona. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca mais cobre ninguém de ir no culto. Nunca mais. Nunca mais cobre ninguém de ir na reunião de oração.
nunca mais cobre ninguém de ler a Bíblia. Porque o fruto de ler a Bíblia não está em falar sobre ler a Bíblia, está em ler a Bíblia. Sabe como que as pessoas vão ler a Bíblia? Na hora que elas verem o quanto você ama a Bíblia. Não o quanto você fala que elas deveriam ler, o que você fala que elas tinham que ler, ou alguma coisa nesse sentido. Ou que você fala, estou lendo, eu li a Bíblia em um mês. Isso não vai fazer elas ler a Bíblia. O poder não está em falar que você faz, ou que as pessoas devem fazer. O poder está em fazer. Se você ora, eu tenho um amigo, pastor, que ele diz assim, ele sempre fala isso há anos, ele fala assim, toda vez que eu encontro o Arthur, eu saio com vontade de orar. E muitas vezes a gente não fala sobre oração. Não fala. E eu tenho amigos que eu posso dizer que depois que eu encontro eles, eu saio com vontade de ler a Bíblia. E eles não falaram para eu ler a Bíblia. Mas a palavra habita neles. E quando eles falam, acaba saindo Bíblia. E daí eu tenho vontade de ler Bíblia. Tem gente que nunca falou que eu tinha que evangelizar, mas quando eu encontro, eu tenho vontade de evangelizar, porque a pessoa tem isso dentro dela. Então, o impacto que você pode causar nos outros, e que isso é o propósito secundário das disciplinas espirituais, não é o primário, é o secundário. O impacto que você pode causar nos outros não é por falar, é só por fazer. Na verdade, quanto menos as pessoas souberem que você faz, mais elas vão ser atraídas para Jesus, porque elas vão começar a se perguntar, por que essa pessoa ela é desse jeito? Por que as coisas acontecem? Você não está falando assim, porque eu sou muito disciplinado. Desde que eu tinha 9 anos, eu não durmo. Porque eu oro nas madrugadas. É por isso que Deus me usa. E quando eu falo, acontece. Aleluia. Jesus orava a noite inteira. Mas ele escapava do povo. Ele falava assim, gente, a hora da oração da madrugada. Vamos lá, discípulo. Todo mundo para o monte lá, que nós vamos orar até o sol raiar. Não fez isso. Ele só ia. Aí o que acontecia? Os discípulos iam lá atrás. Pô, onde é que você estava, Jesus? No final da vida ele chamou. No final da vida não, porque ele está vivo ainda. É que com Jesus é meio assim, né? Que ele morre, mas depois ele vive de novo. No final ele chama. A única vez que ele chama. E os caras dormem. Deixa eu dizer, é isso que vai acontecer. Você falou assim, não, estou muito animado, eu estou orando, está massa. Eu vou chamar o povo para ir na vigília. Eles não vão. Não vão. Eles não vão querer ir. Eles vão escolher outras coisas. Vamos dormir, vamos sair, vamos no cinema. Não vai. Porque disciplina espiritual não é uma coisa que você é forçado para dentro delas. Você precisa ser inspirado. Você precisa ser atraído. Porque as disciplinas são a única maneira, o único caminho para uma pessoa que quer se aproximar de Jesus. Então, se você quer inspirar pessoas, esse é o propósito secundário. Inspire elas, mostre Jesus para elas, vivendo com Ele, andando com Ele. E elas vão começar a se perguntar, mas, nossa, eu queria mais. Daí você pode ajudar elas. Amém, irmãos? Será que a gente pode desmistificar um pouco, ou tirar um pouco o peso dessas coisas? A gente estava lendo um livro, ano passado, eu acho, sobre os pais da igreja, os monges do deserto, e daí eles falavam sobre uma abadia, né, que é um convento, um mosteiro, e um monge escrevia, ele dizia assim, se você está numa vigília ou no momento da oração, e daí você vê um monge, viu um monge com sono, o outro chegou e falou assim, não, acorda, fica firme. E daí ele chegou no abade, que é o líder do mosteiro, e o abade só acolheu o cara e pôs o cara para dormir no colo dele. Ele falou assim, se ele está cansado, ele precisa dormir. A gente precisa aprender a tratar com generosidade. Tudo bem, dormiu, tá bom. Veio na vigília e dormiu? Deixa dormir. Está com sono? Saiu na metade da vigília? Deixa, vai trabalhar amanhã, está tudo bem. Sabe por quê? Porque o espírito de sacrifício, ele não pode ser obrigado.
Ele não pode ser imposto. Ele precisa nascer de um sacrifício de amor. Para a gente se sacrificar por Jesus, para a gente abrir espaço na agenda, para a gente fazer compromissos, a gente precisa estar se sentindo atraído pela graça dEle, pelo amor que Ele nos amou. Porque nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então a melhor maneira da gente atrair as pessoas para quererem orar, para quererem se comprometer, se fechar dentro do quarto, ler a Bíblia, jejuar e buscar mais a Deus, é a gente inspirar essa bondade, essa graça, essa generosidade do Senhor, que vai cativar o coração delas. Elas vão falar, puxa vida, eu quero mais disso. Amém. Uma coisa muito importante, pode passar o slide? É que Jesus está fazendo esse contraste, e no contraste ele coloca algumas coisas. Então, os hipócritas, eles oram em público, eles oram para ter uma recompensa humana, que é um reconhecimento, eles oram para serem aceitos por Deus, e essas três coisas são os três principais elementos que Jesus fala. Então, eles oram em público, eles oram para ter recompensa e eles oram para ser aceitos. Jonathan Edwards escreveu um livro que ele fala assim, que a pessoa que só ora em público não é salva. Eu acredito. Isso tem base bíblica. Tem um texto de Jó que fala disso. Quem só ora em público não é salvo. Porque se você não deseja ter comunhão com Deus, você não é salvo. E a resposta para uma pessoa que só ora em público é só uma. É só para ficar bonito para os outros. Então ela não quer Deus de verdade. Ela só quer ser aceita no meio das pessoas. Ela não é salva. Porque quem é salvo deseja Deus. Então Jesus fala que os hipócritas, eles oram desse jeito. Interessante pensar nisso, os hipócritas, né? Porque a gente vai ver Jesus confrontando esses hipócritas, falando que eles eram filhos do diabo. Eles citavam a Bíblia, eles faziam orações longas, eles viviam a esfera religiosa. Liam o texto, participavam dos congressos, cantavam louvores, decoravam a Bíblia, só que Jesus fala, vocês não nasceram de novo, vocês ainda são filhos do diabo. Vocês podem virar filho de Deus, mas ainda vocês são do diabo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é espiritual. E quando você entra no reino de Deus, você começa a estimar as coisas espirituais, as virtudes espirituais, as recompensas espirituais e as bênçãos espirituais. Uma das coisas que muda para você é, você não vive mais atrás de dinheiro, você quer comunhão com Deus. O que marca se você vai continuar nesse emprego ou em outro, não é o quanto você vai ganhar no outro, mas se essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus, agradar a Deus, comunhão com Deus, é uma coisa invisível, é espiritual. Se eu vou congregar nessa igreja ou naquela outra, não é porque as pessoas ou etc. É se essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu nasci de novo, então eu não sou espiritualmente morto, eu estou espiritualmente vivo, então eu quero coisas espirituais. E isso determina como eu vivo aqui a vida ordinária. O hipócrita, ele não nasceu de novo, porque ele não busca o benefício espiritual, ele quer o benefício humano, a recompensa humana, que é o quê? As pessoas vão ver que eu oro, eles vão ver que eu sou bacana. Então eu oro em público, é sempre as coisas externas. Mas quem nasceu de novo, quem é discípulo, ora em segredo, lá em secreto. Por quê? Estou nem aí se você acha que eu oro muito ou não. Não é isso que faz eu orar. Eu não oro porque eu sou pastor e eu tenho um emprego. Eu oro porque eu amo o meu pai. A minha busca é essa. Segundo, eu não quero uma recompensa humana, que é o reconhecimento das pessoas. Eu quero a recompensa divina. Qual que é a recompensa divina da oração? Relacionamento com Deus. Quantas vezes Deus fala, eu sou a sua porção? No Antigo Testamento, quantas vezes para os levitas, eu sou a sua porção. Ele fala, os levitas não receberão terra nenhuma, porque eu sou a porção dos levitas. A recompensa é Deus mesmo. O discípulo, ele ora porque ele quer Deus. Eu não quero. Gente, tem problema a gente orar porque a gente quer dinheiro, a gente quer uma casa. Não, Jesus vai falar para orar pelo pão de cada dia. Mas a grande recompensa não é isso, a grande recompensa é o próprio Deus.
E em último lugar, nesse contraste, os hipócritas oram para ser aceitos por Deus. Ser aceito pelas pessoas é o segundo item. Mas ser aceitos por Deus, Jesus fala isso, porque pelo muito falar, eles acham que vão ser aceitos. Os discípulos não oram para ser aceitos por Deus, eles oram porque eles têm aceitação de Deus. Eles não oram por aceitação, mas por mediação. O que significa isso? Eles já têm um caminho por meio de Jesus. Jesus já é o mediador entre eles e Deus. Eles não estão orando para ser aceito por Deus, porque eles já têm a mediação, é por meio da mediação. Então eles sabem que quando eles oram, eles já estão aceitos, eles já estão diante de Deus, eles já chegaram na presença de Deus. Os hipócritas não, eles oram para ser aceitos. Eles pensam que quanto mais eles oram, mais Deus gosta deles. De novo, essa pessoa pode até estar salva, mas ela precisa renovar a mente dela. Porque Deus não nos aceita porque nós oramos, Deus nos aceita porque nós temos fé no que Ele fez por nós. O jeito que Jesus ensina os discípulos a orar é uma oração que é fruto de revelação. Eu posso usar a expressão fé ou revelação. Por quê? Porque eu já vi quem é Deus, eu já vi que Ele me amou, eu já vi que Ele me perdoou, eu já vi que Ele me comprou, eu já vi que Ele me chamou. Então eu falo com uma pessoa que eu já sei o que fez. Se Ele já me comprou, se Ele já me amou, se Ele já me perdoou, se Ele me deseja, se Ele é meu Pai. Então eu não oro para ser aceito, porque eu oro a partir da aceitação já. Pode passar o slide. Eu quero trazer para nós algumas afirmações de João Calvino sobre oração, porque eu acho que elas são fantásticas. Pode mudar. O que é oração? João Calvino fala que oração é uma emoção. A oração é uma emoção do interior do coração, que é derramada e exposta diante de Deus. Tem um negócio que vem aqui dentro de mim e deixa ele sair. Oração não é gerada por você. A oração é gerada pelo Espírito Santo dentro de você. É um desejo de estar com Deus. É uma emoção que o Espírito coloca dentro de você. Por isso a oração, ela é uma graça e uma disciplina ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jesus vai falar, você tem que marcar a hora para orar. Não é na hora que der vontade, você marca a hora. E daí você pratica a disciplina, você vai lá. E ao mesmo tempo que você vai lá, você espera. Enquanto você está orando, você espera que o Espírito Santo gere essa emoção. Que Ele coloque dentro de você a própria oração. Que Ele coloque as palavras na sua boca. Então é um trabalho em conjunto. Você vai, eu vou orar. Gente, tem dia que eu vou orar, tudo que eu consigo fazer é não orar. Eu acordo cedo, é o que eu vou fazer, é a primeira coisa. Nesses dias de frio, então, tem dia que, meu Deus, eu fico tentando orar na cama. Quem vai lá? Confessa. Não, eu vou orar na cama aqui. Ora nada. Oh, Deus. Você fica pensando em 1 milhão de coisas. É, né? Irmã. Não dá, gente, tem que levantar mesmo. Jesus, vale a pena levantar da cama ou não? Ele morreu por você pode levantar da cama por Ele? Tomar um banho ajuda, né? Então você acorda, toma banho. Eu ajoelho no banho, porque daí já tá gostosa a aguinha ali, né? Para dar uma animada, daí depois não, eu termino no quarto lá. Então é uma disciplina e é uma graça, você precisa marcar a hora, não funciona de outro jeito. Eu vou orar agora, só vou fazer isso. Tá, mas eu não posso orar ao longo do dia. Você pode, mas você não vai conseguir se primeiro você não tiver a hora fixa. Tem que começar com a hora fixa. Pô, já tentei. Já? Desistiu tão fácil assim? Você não tem nem 70 anos. A vida cristã é isso. Você vai de novo. Uma hora vai pegar no tranco esse fuca aí. Então você precisa separar a hora. Tá, mas 1 hora é muito tempo. 15 minutos então. Tranquilo. 15 minutos. Faz uma oração antes do almoço. 5 minutos antes de dormir. Faz uma coisa possível.
A oração é uma emoção. Olha descrições de Calvino sobre oração, pode passar. Orar é lançar nossos desejos, suspiros, ansiedades, medos, esperanças e alegrias no colo de Deus. Colocar no peito de Deus as dificuldades que nos atormentam. Derramar a alma como uma criança diante de seu Pai celestial. Oração é se encontrar com Deus. Oração é um encontro. Uma vez eu li um cara falando assim: não saia do quarto de oração até que você tenha orado. Você sabe quando você orou e quando parece que você não orou. Você sabe quando você orou. Às vezes a gente vai orar, aí a gente termina os 30 minutos lá e não orou. Não foi. Pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda, Deus me ensina a orar. Deus me ajuda a orar. Põe as palavras na minha boca. Fala comigo. Me ajuda a chegar no seu colo. Me ajuda a subir no seu colo. Me ajuda a conversar com o Senhor como um filho conversa com o pai. Pode passar o próximo aqui. Eu e meu pai. Para Calvino, orar é subir no colo do pai e sussurrar no seu ouvido. Daqui a pouco sou eu. É tão difícil assim? Deixa eu dizer, é. Apenas se você perde de vista quem Ele é. Se você esquece que Ele é seu Pai, fica difícil. Se você esquece que Ele te ama, fica difícil. Se você esquece que isso enche o seu coração, fica difícil. Se você quer impressionar Ele, fica difícil. Se você acha que é um dever apenas, fica difícil. Mas se você lembra, se você tem o Espírito Santo te revela de novo, Ele te ilumina de novo, Ele te mostra de novo, que é subir no colo do Pai e sussurrar no ouvido dele, não é mais difícil. Por isso, para Jesus, nesse texto, o importante e a grande distinção dos hipócritas para os discípulos é porque os hipócritas não sabem para quem que eles estão orando. E eles acham que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. Mas vocês, versículo de número 8, não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Você não vai orar para receber coisa, você vai orar para se encontrar com seu Pai. Essa é a grande diferença da oração que Jesus está ensinando para a oração dos religiosos, dos hipócritas. É um encontro com o Pai. É subir no colo dele. Pode passar 2. Marcos Almeida ali. Enquanto eu estava preparando, eu lembrei de uma música do Marcos Almeida, né? Antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. É isso. Esse é o ponto de Jesus. É o Pai. Tá bom. 80% das pessoas aqui não tiveram um pai bom. Tá tudo certo. Vai até você descobrir como ele é bom. Vai até você descobrir como ele é bom. 1% da humanidade teve um pai bom. Deus não vai dar conta disso? Você acha que Ele não dá conta de suas crises? Vai lá conversar com Ele para você ver. Você não vai pôr você no colo? Você vai chorar em posição fetal? O psicólogo Igor fala que nada é mais terapêutico do que a gente poder ministrar um outro no Espírito Santo. Ele fala assim que ganha de longe lá dos consultórios, porque tem o poder de Deus, tem a presença de Deus. O que Deus faz com a gente quando a gente chega perto dEle. Orar é se encontrar com Deus, meu irmão. É se encontrar com seu Pai. E deixa eu dizer, na minha experiência, que não é o que a Bíblia diz, a Bíblia pode até falar isso, mas eu estou falando da minha experiência agora,
é que você começa no seco, no difícil, no distante, se sentindo ruim, culpado, pesado, impotente, incapaz. Mas se você persevera o tempo suficiente, você termina se sentindo nos braços de Deus, se sentindo amado e a pessoa mais importante do mundo. E quando eu falo perseverar, não estou falando 15 minutos, eu estou falando assim, eu vou continuar a construir uma vida de oração até eu descobrir esse Deus que me ama. Porque esse é o ponto mais importante para Jesus sobre a vida de oração. Para quem que você está falando? É para aquele que te celebra, é para aquele que te ama. Pode passar. Esse versículo volta na minha mente novamente. Eu fiz uma pregação sobre ele que me marcou muito, lá na outra igreja. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus está falando, ninguém viu Deus, mas eu que sou o unigênito, que estava no seio do Pai, é que está revelando. Jesus está revelando quem é Deus. Jesus estava no seio do Pai. A palavra seio, ela significa essa parte do corpo, entre a coxa e o peito, que ora pode ser traduzido como colo, ora pode ser traduzido como peito. Esse é o seio. E Jesus fala, eu estava no seio do Pai. Antes dele descer, ele estava no colo de Deus. E é para esse lugar que ele quer levar a gente. Para a gente aprender a subir no colo de Deus. Uma coisa que pode te ajudar, quando você entrar no quarto para orar, é usar a imaginação. Santifica a sua imaginação. Eu lembro de uma vez que eu fui muito marcado, quando eu estava meditando no texto de Jesus, na casa de Maria de Betânia. Eu não estava em Curitiba, eu estava viajando, eu fui pregar num acampamento, e eu estava no quarto, eu estava meditando naquele texto, e eu estava ajoelhado na frente da cama. E eu estava ajoelhado assim, debruçado com os cotovelos em cima da cama, e eu comecei a imaginar esse texto. Imaginar Maria de Betânia aos pés de Jesus. E aí eu comecei a imaginar que eu estava diante de Jesus. Que eu estava nos pés de Jesus. Que eu estava chorando nos pés de Jesus. De repente eu comecei a ficar constrangido. Eu fiquei constrangido com aquilo. Por quê? Porque a imaginação ficou tão viva que eu pensei, Jesus é um homem. Ele é um homem. Eu não tenho nenhum tipo de proximidade assim com um homem. Eu sou um homem. Eu nunca fiquei no pé de outro homem. Eu nunca cheguei no pé de um outro homem. E geralmente, se eu chegar, ele vai mandar eu sair de lá. Sai daqui, rapaz. O que é isso? Você está me estranhando? Só que naquele momento, Jesus não fez isso. Eu ajoelhei e eu estava aos pés de Jesus. Eu estava de cotovelo na cama. Eu estava aos pés de Jesus. E daí eu me imaginei com o cotovelo assim em cima do joelho de Jesus. Tipo assim, Jesus está sentado aqui. E os pés dele aqui. E eu estava com o braço em cima do joelho de Jesus, na coxa de Jesus. E eu comecei a ficar constrangido e pensar, Senhor, como o Senhor me deixa chegar tão perto desse jeito, sem me espantar? Nenhum ser humano. Se eu chegar no meu pai vai falar, o que é isso, filho? Jesus não, ele deixa eu chegar perto. Ele deixa eu tocar ele. E eu sei que eu estava no colo de Jesus. E eu sei que Jesus estava no colo do Pai. E esse é o lugar onde quer que eu esteja. É no colo dele. E isso é o mais importante. Não são as coisas que eu posso dizer, mas é como eu posso me aproximar dele. E é por isso que Jesus fala, fecha a porta. É intimidade. Esse encontro não vai acontecer em público. É íntimo. É eu e você. Aí você vai poder falar as coisas que você não fala para ninguém. Ali você vai fazer coisas que as pessoas achariam constrangedoras. Mas eu sei que você precisa. Você sabe que você precisa.
Hoje, irmãos, oração é o jeito da gente, sabe, deixar Deus acessar as dores mais profundas da nossa alma. Eu já compartilhei em vários lugares, várias vezes. Eu passei por algumas experiências de abuso na minha infância e eu tinha pesadelo de noite. Na verdade, eu não conseguia dormir, porque eu deitava na cama e eu ficava rodando e me sentindo culpado. E eu ficava girando de um lado do outro para a cama. O meu pai ia de noite no quarto, filho, o que está acontecendo? E eu estava chorando. E daí ele assim, você está com pesadelo? Daí eu falava sim, e daí ele me abraçava, daí eu melhorava. Tudo que eu precisava era o abraço do meu pai. Isso aconteceu por anos. Quando eu me converti, eu comecei a desconfiar. Eu tinha a desconfiança que Deus ia pedir para eu falar daquilo em algum momento. E daí um dia eu estava orando dentro do meu quarto, de porta fechada. Jesus falou, é hoje. Você vai falar com o seu pastor. E daí eu lembro que eu falei assim, eu sabia que você ia fazer isso comigo. Sabia que você ia fazer isso comigo, você ia fazer eu falar dessas coisas. E eu falei. E falei de novo. E falei com outro pastor, e com outro pastor, e com outras pessoas. Só que aquilo jamais teria sido acessado se não fosse no lugar de oração. Se não fosse no colo. Se não fosse de porta fechada. Então deixa eu falar para você, meu irmão. Existem coisas que o homem não dá conta. Os remédios que você toma não dão conta. As sessões de aconselhamento bíblico não dão conta. Sessão de terapia não dá conta. Livro não dá conta. Pregação não dá conta. Você vai ter que fechar a porta do seu quarto. E você vai ter que se encontrar com o seu pai, com o seu Criador. E você vai ter que falar dessas coisas com ele. E deixar ele mexer dentro de você. Então, oração é o aprendizado de subir no colo do Pai. E essa semana eu falei, Deus, eu quero fazer tudo na minha vida de cima do colo do Pai. Tudo. Porque se eu conversar com as pessoas de cima do colo do Pai, eu nunca vou ser grosso com ninguém. Eu nunca vou gritar com ninguém. Eu falei, Deus, me ensina a não descer mais do seu colo. Me ensina a viver em oração. Me ensina a viver em comunhão. A gente vai orar. Antes, gente, vocês sabem como eu amo esse tema. Eu poderia falar, sem brincadeira, 4 horas seguidas sobre isso. Mas eu acho que vocês não querem. Quando Jesus fala de vãs repetições, nossa, uma brincadeira, uma piada que veio aqui, vãs repetições. Vocês riam um pouco, vocês estão chorando. Quando Jesus fala de repetição, ele está falando de repetição vazia, presta atenção. E daí a gente vai orar. A gente joga a culpa nos católicos, tá vendo? Não é para rezar. Não, gente, não é isso aí. Não é isso aí. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Não pode ser isso porque Jesus orou pelo menos 3 vezes para passar o cálice. Ele repetiu. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, Pai, mas seja feita sua vontade, não a minha. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. Ele repetiu 3 vezes a oração. Elias, quando estava em seca em Israel por 3 anos, ele orou 7 vezes para chover. E se você ler o Salmo 136, eu acho, tem lá uns 25 versículos. E todo versículo fala, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando Jesus fala de vãs repetições, ele não pode estar dizendo que é proibido repetir. Porque isso não condiz com o resto da Bíblia. E nem com ele mesmo. Mas ele está falando vãs repetições. Entendeu? Vãs. Deixa aí, Jesus quis me usar, ué.
Ele me escolheu para pregar. Se não fosse, ele escolhia outro. Gente, é repetição sem sentido. É isso que ele está falando. É repetição sem sentido. Isso, vão significa vazio. É vazio, vazio de significado. Não tem significado. Um dos livros que eu mais gosto, e eu já citei muitas vezes aqui na igreja, se chama O Peregrino Russo. E o Peregrino Russo fala a história de um cara que um dia estava numa missa, lá na Rússia, na igreja ortodoxa, e daí ele ouviu o padre lá ler o versículo que fala assim, orar sem cessar. E daí o padre fez uma pregação em cima. E daí ele acreditou, entendeu? Porque às vezes as pessoas acreditam no que a gente fala. E daí ele acreditou e falou assim, como é que faz? E daí ele começou a procurar. Ele perguntou, padre, como é que faz? E o padre não sabia dizer como é que falava para orar sem parar, ininterruptamente. Daí ele foi para um outro lugar, uma outra missa. Aí foi perguntar, não sabia também. E daí ele virou um peregrino. Ele foi embora. Ele falou, eu vou andar pelo mundo até descobrir alguém que me ensina como faz para orar sem quebrar a comunhão com Deus. Aí ele foi para mosteiro, passou, aí ele encontrou um monge. E o monge começou a ensinar ele. E o monge começou a ensinar ele a fazer a oração do coração, que é, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E daí, no primeiro dia, ele falou assim, faz 800 vezes por dia essa oração. Aí ele, só isso, só isso. Aí ele ficou lá 2 semanas, aí voltou. E agora? Não, agora você faz 2000 vezes essa frase. Tá bom. Aí quando teve um dia lá que ele falou que eu acordei 6 da manhã, e daí eu comecei a falar, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Eu terminei, era 6 da tarde. A língua estava doendo. Só que no segundo dia que eu fiz isso, o calor do Senhor veio sobre mim. Ele falou, com o tempo, eu encurtei. Eu só falava, Jesus, misericórdia. E eu fiz tanto isso, que chegou um momento em que, até quando eu não estava orando, eu estava orando. E eu acordei muitas vezes de madrugada com a minha boca falando, Jesus, misericórdia. E o senso da presença de Deus nunca mais me deixou. Peregrino russo. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. O mais importante da oração não é como, não é de que jeito, não é que posição. O mais importante é se você tem um encontro com Deus ou não. Esse é o mais importante. Você vai ficar repetindo, Jesus, misericórdia, e Jesus vai aparecer para você lá, bom demais. Se você vai fazer igual a Madame Guyon, e você vai ficar em silêncio 5 horas sem falar nada, e Jesus vai aparecer lá, bom demais também. Se você vai ficar 1 hora falando, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, e daí você ora por todo mundo, e Jesus aparece lá, porque eu já experimentei ele aparecer de todas as maneiras. Fiquei repetindo misericórdia, ele foi lá. Eu fiquei em silêncio 2 horas, e ele apareceu lá. Eu fiquei orando pelo nome de todas as pessoas que eu conhecia, e no final, ele foi lá. Mas eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você. No dia de hoje, decida não aceitar mais ter uma vida cristã onde você não se encontra com Deus de verdade. No dia de hoje, porque isso também depende de você. Decida, eu não sei orar, eu não sinto nada, eu não sei como funciona, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu quero ter encontro com Deus. Vamos orar? Pode se colocar de pé. Se você ouviu essa pregação nessa manhã, dentro de você, você sentiu o desejo de se aproximar de Deus, abre suas mãos para o Senhor, abre suas mãos.
Alguém que está dizendo assim: Senhor, eu te espero. Me ajuda, Senhor. Eu não sei orar. Eu não sei passar tempo com o Senhor. Eu não sei subir no seu colo. Eu não sei, Senhor. Minha mente é muito agitada, distraída. O reino de Deus é para os pequenininhos, irmãos. Não é para os sábios eruditos. Oração não é coisa difícil para a gente estudada. É o mais ignorante, o mais pobre, o mais fraco, o menos preparado. É para você. Se você for essa pessoa, se você tiver quebrantado o suficiente, é para você. Pai, eu faço uma oração aqui por esses irmãos. E eu peço, Pai, um batismo com o seu amor. Um batismo com o seu amor. Porque, Senhor, oração é ter um encontro com um Pai amoroso. E eu quero te pedir, Senhor, há pessoas aqui que sentem saudades do Senhor, mas elas não conseguem tomar atitudes, não conseguem, Senhor, assumir compromissos, não conseguem fazer o que é preciso. Eu quero pedir, Senhor, ajude essas pessoas. Pessoas que estão fracas, cansadas, se sentindo sozinhas, distantes do Senhor. Eu quero pedir um encontro com o Senhor. Vem, Pai, vem nessa manhã. Vem abraçar, Pai. Vem abraçar, Pai. Vem tocar, Pai. Vem sobre o seu povo, Espírito Santo de Deus. Pede pelo amor do Pai. Fala isso: Pai, me toca com o seu amor. Me ensina a me aproximar do Senhor, Pai. Eu não sei falar com o Senhor. Eu não sei ficar com o Senhor. Melhor do que orar é ter o espírito de oração. Nós oramos por isso, Senhor. Derrama o espírito de oração, profetizado lá em Zacarias 12:10. O espírito de graça e o espírito de oração, o espírito de súplica, o espírito de conversação com o Senhor. Senhor, derrama o espírito de oração nessa igreja, nesses irmãos aqui. Faz nascer dentro deles essa emoção, esse desejo, essa comunhão, esse sentimento. Há muitos bons leitores aqui, Senhor. Muita gente estudiosa, Senhor, mas isso não é tudo. Só ler a Bíblia, ler livros não é tudo. O Senhor não será conhecido só através dos livros. Dá mais, Senhor. Dá mais, Senhor. Dá mais para o seu povo nessa manhã. Um espírito de oração, eu oro. Mostra quem é o Senhor, aproxima, põe palavras na boca, põe comunhão, Senhor. Eu oro que hoje pessoas recebam algo que elas não receberam ainda na vida delas, Senhor. Que a partir de hoje pessoas possam dizer isso: desde aquele domingo eu tenho vontade de orar. Desde aquele domingo eu estou conseguindo falar com Deus, de um jeito que por 10 anos eu não consegui. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem aqui, aumenta a sua presença, Senhor. Que o poder do Espírito Santo haja no íntimo e sobre cada um aqui, Senhor.